Titanic, o navio mais famoso do mundo. No fundo do mar há mais de 100 anos. Foi redescoberto em 1985. Fascinante como nenhum outro naufrágio. E ainda há segredos para revelar. Às vezes aparece uma história que prende as pessoas. Todo mundo encontra algo nesse desastre. É muito variado e muito abrangente. Faz quase 15 anos desde o último mergulho até o Titanic. O mundo está ansioso para saber o que aconteceu com ele. Pode haver algumas partes importantes do Titanic que podem ter ruído. Vamos, continue empurrando. Agora, uma nova expedição está indo ao local do naufrágio. Ok, podemos ir. Podemos ir. Especialistas de todo o mundo, munidos com tecnologia de ponta. Vamos mandar esse garoto pro fundo. É uma corrida contra o tempo para responder as perguntas. Ok, Tom. Última verificação. Entendido. E para preservar o Titanic para as futuras gerações. 2 minutos. 2 minutos. Antes que seja tarde demais. Vamos voltar ao Titanic. Preparar mergulho, preparar mergulho. De volta ao Titanic. Análise de destroços. É melhor ir parando. Ponte. Previsão de chegada ao naufrágio em aproximadamente 10 minutos. A equipe está chegando ao local do naufrágio do Titanic. O navio fica a 5 quilômetros da superfície, nas profundezas geladas do Oceano Atlântico Norte. Ok, sejam todos bem-vindos. Marcamos essa reunião hoje para falar sobre os planos de mergulho para os próximos 2 dias. Então, vocês têm 2 folhas. A equipe se reúne para examinar a missão. Um plano para realizar uma série de mergulhos no Titanic na semana seguinte. A primeira coisa que vou fazer quando chegar ao fundo é, como falei, desligar os propulsores e ver como está a corrente. Victor Vescovo organizou esta expedição. Algumas partes importantes do Titanic podem ter ruído. A maioria das pessoas está interessada na proa, porque a proa ainda é bastante perceptível como a proa do Titanic. E eu tenho esperanças de que não tenha ruído de vez, o que seria bem lamentável. Ninguém mergulhou até o Titanic em quase 15 anos. A maior preocupação de Victor é o que pode ter acontecido desde que ele foi examinado. Desde a primeira vez que foi visto, em 1985, a cada expedição, a condição do naufrágio é observada. Victor reuniu especialistas de todo o mundo para garantir o sucesso desta missão, incluindo o especialista em Titanic, Peck Stephenson. Sempre vi o naufrágio como a última testemunha sobrevivente do desastre, quase como uma cena de crime. Eu acho que vai dar certo. Eu só tenho que saber as dimensões da primeira plataforma que temos, mas eu tenho certeza de que não vai caber lá. A ecologista microbiana Lori Johnston é outro membro-chave da equipe. Ela é responsável por coletar dados importantes sobre o estado do naufrágio. Eu acho que está bem assim. Desde 1998, mergulhei o Titanic em 6 ocasiões diferentes. E a última vez que vi pessoalmente foi em 2005. Então vai ser muito interessante ver o avanço da deterioração. Ok, entendido. Você pode confirmar os conectores? Até agora, tudo conforme o indicado. Nenhum problema. Precisamos de um reforço aqui também. Este é o veículo de submersão profunda, o Limiting Factor. É o submersível que alcança a maior profundidade do mundo e é considerado um submarino maravilhoso e uma fera. Ele é valente. O Limit Factor foi especialmente projetado pela equipe para missões como esta. Ok, então, última verificação. Vamos mandar o Tim ou você pode fechar a escotilha. Entendido. Fechando. Quando Victor não estiver pilotando o submarino, Patrick Lewy estará. Ok, Tim. A primeira coisa é o casco de pressão feito de titânio. O casco tem cerca de 90 milímetros de espessura e tem 3 janelas. 2 que estão em cima, voltadas para as laterais deste bordo, e também uma na parte inferior, que dá uma ótima visão das áreas no fundo do mar. Bom. Virando a este bordo. Ok. Tudo é tão apertado, sabe? Tudo fica em cantos muito apertados.
A equipe está adaptando ao submarino uma câmera de 4K de altíssima resolução. Foi especialmente feita para a missão, para filmar o naufrágio na maior definição possível. É grande, mas delicada. Para mexer com esta câmera aqui, significa que vamos ter que ter muito cuidado. Vai dificultar muito o lançamento e a recuperação, e teremos que ter muito cuidado, muito cuidado. Então, os perigos são, sabe... Nós vamos muito fundo e o fato de mergulharmos perto de algo feito pelo homem, perto de uma estrutura de naufrágio com uma corrente potencialmente forte. Este naufrágio está lá há 107 anos, por isso é inerentemente instável e está atravessando na corrente que chega a 2 nós em alguns momentos. Mergulhar perto de um naufrágio apresenta um conjunto único de riscos e preocupações. O principal deles é ficar preso, sabe, num naufrágio. Pode ter obstruções e coisas dessa natureza que apresentam um perigo para o LF. A ideia é chegar aqui, então nós vamos vir até aqui e praticamente, quer dizer, todo mundo me disse para não chegar muito perto e ser extremamente cuidadoso, porque ainda há cabos. O sucesso do primeiro mergulho é vital. Permitirá que a equipe planeje mergulhos adicionais. Se fracassar, a expedição pode acabar abruptamente. Legal. Se ninguém tem perguntas, então nosso próximo show é às 6h45 no Convés, amanhã de manhã. Ok, vamos nessa. A preparação acabou. Amanhã, a equipe vai tentar mergulhar até o navio mais famoso da história. As condições meteorológicas agora estão piores do que a previsão de ontem. O primeiro mergulho deve ser lançado em menos de 1 hora. Mas as condições não parecem boas. A tripulação precisa proteger o equipamento. Essas ondas maiores que estamos vendo agora são provavelmente de 4 metros, 4,5 metros, que é praticamente o dobro do limite máximo para operar o submarino. Então você cancelou? Não é o ideal e ninguém quer fazer isso, mas é o que precisa ser feito. É, eu concordo. As pessoas lá embaixo sabem? O primeiro lançamento foi abortado. Se o mau tempo não passar logo, toda a missão estará em perigo. Vamos para o controle da missão para avisar a todos. Ok, pronto para ir. Pronto pra ir. Na manhã seguinte, o mau tempo dá uma pausa. Vamos em 5 minutos. 5 minutos, tudo bem. Cuidado aí, gente. Isso aqui é pesado, hein? Meu pé, cuidado aí. O mergulho começou. Vamos até o Titanic. O tempo não está ruim. Estava pior ontem à noite. Eu pensei que ia ser difícil hoje de manhã. Mas melhorou um pouco, então... Estou confortável. Podemos lançar. Vamos mandar esse garotinho para o fundo. Este será o primeiro mergulho solo até o Titanic. Em 2 minutos. Confere lá na sala das máquinas depois. Deve estar lá. Vou deixar da última vez. Boa sorte, Victor. Lembranças ao velho senhor. Pode deixar. Vamos voltar ao Titanic. Atenção, você está liberado para o mergulho. Liberado para o mergulho. Entendido. O LF já pode mergulhar. Eu tenho uma luz verde. As bombas estão ligadas. Ok, entendido. Victor vai levar 1h30 para chegar ao Titanic. Conforme você desce, a luz começa a diminuir. Uma nebulosa esverdeada do início e então vai escurecendo, escurecendo, até se tornar tudo escuro. Não há muito o que ver. Então você mergulha na escuridão.
O Titanic está a quase 5 quilômetros de profundidade, onde a pressão extrema da água vai levar a tecnologia do submarino e da câmera ao limite. Superfície, LF. Profundidade atual, 1-1-2-0. Indo para 0-3-7. Bom suporte de vida. Entendido, LF. Entendo que sua profundidade é 112. Câmeras 4K quase nunca filmam a esta profundidade. E mesmo que esta sobreviva à jornada, o que haverá lá para filmar? Superfície, LF. Profundidade atual, 3-8-0-8 na parte inferior. Indo para 1-8-0... Está acontecendo o primeiro mergulho em quase 15 anos em direção ao navio mais famoso do mundo, o Titanic. Se chegarmos no local e a luz começar a revelar um colapso maciço, como estou prevendo, ou ainda pior, eu tenho certeza que vai haver um momento de arrependimento. O Titanic era o navio mais luxuoso do mundo. Quando a viagem iniciou em abril de 1912 em direção a Nova York, mais de 2.000 pessoas estavam a bordo. No quarto dia da viagem, ele se chocou a um iceberg e afundou. Cerca de 1.500 pessoas perderam a vida. Há algo nessa história que atrai as pessoas. A forma como o desastre aconteceu, o tempo em que aconteceu, trazendo à tona diferentes dramas humanos e diferentes classes de pessoas. Todos encontram algo neste desastre. É tão variado e tão abrangente. Parece a borda de alguma coisa, mas está meio que me empurrando. O local de repouso do Titanic é incrivelmente perigoso. Victor enfrenta fortes correntes, tornando extremamente difícil para ele alcançar e filmar seu alvo. Estão chegando a 180. Estou sendo muito cuidadoso, não quero esbarrar em nada. Onde é que está? Eu não consigo ver. Parece que não tem nada aqui. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso, hein? Aí vamos nós. Aí está ele. Ah, meu Deus. Estou na proa. Estou na proa do Titanic. Superfície, LF. Eu estou na proa do Titanic. Estou na proa. Só de imaginar o naufrágio olhando pela escotilha. Nossa, incrível. Victor agora pode começar o próximo objetivo: filmar o naufrágio e coletar dados para avaliar a condição. Chegando aqui à lateral, posso ver formações de ferrugem penduradas nos famosos corrimões. Dá para ver algumas das janelas quadradas do convés A. Victor pilota o submarino ao longo do exterior do navio. Cortinas de corrosão podem ser vistas envolvendo as vigias. Quando o Titanic foi encontrado, em 1985, estava em boas condições. Mas a proa e a popa estavam separadas por 600 metros, já que o navio se partiu durante a descida. Victor, passando pela proa em direção à popa, vê indícios da tragédia humana por toda parte. Puxa, o fundo do mar está cheio de destroços do navio que se partiu enquanto descia pela coluna d'água.
Eu estou vendo revestimentos, algumas garrafas intactas e o que parece ser louça. Também parece haver uma calça perfeitamente preservada. Me aproximo da popa, tem um grande retorno do sonar. Te vejo no sonar, garota. Tá vendo isso? É a popa. Uau, mas é incrível. Bom, mas preocupa, tem umas protuberâncias em metal irregulares em quase todas as direções. E eu estou sentindo uma forte corrente me empurrando para os destroços às vezes. O mergulho se torna bem mais perigoso. Um submersível de águas profundas está investigando os destroços. Uau, mas é incrível. Na popa, uma poderosa corrente agora coloca em risco a segurança da missão. E eu estou sentindo uma forte corrente me empurrando para os destroços às vezes. Depois de várias horas lutando contra as condições perigosas, Victor decide que é hora de voltar. Superfície, aqui é o LF, subindo. Pela segurança da missão. Estou exausto. Oi. Finalmente, hein? Muito bom, muito bom. O mergulho está concluído, o submarino está fora d'água, mas o meu trabalho começa agora. Todo o trabalho de análise vem com as imagens. Eu tenho que tentar fazer isso e identificar as coisas. Então serão 2 dias agitados. De certa forma, foi o mergulho mais difícil que eu já fiz, simplesmente por causa da escala, das fortes correntes e da visibilidade. Então foi mergulhar no desconhecido e voltar com novas informações, a condição do naufrágio e, sabe, o que aconteceu nos últimos 10 anos. O primeiro mergulho foi um grande sucesso. Foi revelado que o Titanic continua a decair, mas ainda está intacto. Esta nova informação permite que a equipe comece a próxima fase da missão. Uma investigação pericial mais detalhada. É a promenade do convés A. E este é o convés B. E as vigias do convés C aqui. Esse é o lado estibordo. Isso está muito corroído aqui em cima. Olha, se desfez. Olha o convés A logo depois. Parks, o especialista em Titanic, estuda as imagens para avaliar a condição do navio. O que desabou foi parte do convés A. Comparando as imagens com as gravadas depois que o Titanic foi encontrado pela primeira vez, ele pode ver que a proa ainda é reconhecível. Mas a popa está mais corrompida. A popa foi bastante afetada com o impacto. Então é uma massa de aço e cabos e fragmentos. E eu acho que não se fala muito de como essa área é perigosa e, francamente, está irreconhecível. As fortes correntes que cercam e corroem o metal são parcialmente responsáveis pela deterioração do Titanic. Especialistas acham que há outra razão para a taxa irregular de declínio do navio. O Titanic é único pelo fato de ser dominado por bactérias. A ecologista microbiana Lori Johnston é uma das únicas pessoas no mundo que entendem bem o que está acontecendo. Em expedições anteriores, Lori investigou um fenômeno visto apenas em alguns dos mais profundos naufrágios do mundo. A vida microscópica fervilha no Titanic. O Titanic, obviamente, tinha bactérias quando afundou. E elas se tornaram o organismo dominante.
As bactérias se multiplicaram em áreas onde o metal está danificado, como deformidades ou fissuras. É aí que os rustículos começam a se formar. O termo rustículo foi cunhado quando o Titanic foi encontrado. E aquilo parecia cincelos cor de ferrugem. São estruturas muito sofisticadas, porque são feitas de organismos microscópicos. Então, quando você coloca um rustículo sob o microscópio, as características são extremamente detalhadas. Esses organismos se adaptaram para se alimentar de metal, e sua taxa de alimentação parece se intensificar, aumentando a taxa de decomposição. As bactérias parecem estar aumentando porque não há nada lá que possa competir com elas. E porque há muito aço lá. E elas estão em toda a sua glória, tirando todos os elementos do fundo do mar. Esta é uma descoberta preocupante. Mas há um lado bom. O colapso permite que a equipe veja novas áreas no interior do naufrágio. Eu posso mostrar como eu cheguei aqui, que foi principalmente usando um processo chamado fotogrametria, onde basicamente reconstruímos o caminho do submarino. Então era isso que o Victor estava vendo em seu primeiro mergulho. A proa. E seguindo por este bordo. Ah, isso é incrível. Criar um modelo cientificamente preciso é um dos principais objetivos da equipe. Permite que Parks veja o Titanic de todos os ângulos. E veja tudo bem mais detalhadamente do que é possível mergulhando ou estudando as imagens gravadas. Ah, ok. Gira para trás. Ok. E aí traz para cima. Ok. Ah, isso é incrível. Mesmo neste início de processo, o modelo está permitindo que Parks investigue histórias do Titanic em detalhes sem precedentes. A maneira como o 3D renderou aqui e tem esse campo, quero dizer, realmente parece um navio aqui. Na noite em que o Titanic afundou, havia mais de 2.000 pessoas a bordo. A tripulação correu em direção aos botes salva-vidas que seriam colocados na água usando um pequeno guindaste chamado serviola. No modelo, Parks fica intrigado com uma serviola em particular. Bem nesta área, o primeiro oficial Murdoch estava tentando carregar o último bote salva-vidas na serviola para que pudesse ser baixado corretamente. Você pode ver que esta serviola está virada para dentro. É a única nos destroços dessa forma. Certo. Isso pode confirmar o relato de que Murdoch estava tentando descer o último bote salva-vidas quando ele e a tripulação foram varridos pela água. A fotogrametria trouxe indícios vitais da posição da serviola, provando que este bote salva-vidas nunca foi baixado. Eu quase posso visualizar a cena, vendo sob essa luz e nesse ângulo, então. Isso é muito comovente. Havia 20 botes salva-vidas no total, suficiente para cerca de metade dos passageiros. Há outra história pessoal relacionada ao Titanic que fascina Parks há anos. Está ligada a um dos passageiros mais famosos do navio, Benjamin Guggenheim. Ele era um dos empresários mais ricos e proeminentes da América. E foi dito que ele vestiu a melhor roupa e se preparou para morrer como um cavalheiro. As cabines de Guggenheim eram como na foto, as instalações mais opulentas do Titanic. Se localizavam a bom bordo, no ponto em que o navio se partiu. As cabines foram destruídas e caíram no fundo do mar, onde permanecem até hoje, intocadas. Agora, usando o submarino, Parks está determinado a encontrá-las. Atenção, o barco está pronto.
Quer que eu coloque na água? A equipe está preparando o submarino para um próximo mergulho. Localizar os restos da cabine mais luxuosa do Titanic, onde um dos passageiros mais famosos do navio, Benjamin Guggenheim, passou seus últimos dias. Sou o único membro da família a voltar até o último lugar onde meu tataravô esteve. Então há algo muito poderoso nisso, eu acho. É meio que me aproximar do resto da família e talvez prestar uma última homenagem. Sindbad é tataraneto de Benjamin Guggenheim. Ele se juntou à expedição para descobrir mais sobre as últimas horas de seu tataravô. Se você observar aqui, estes são os convéses. Estão um por cima do outro. O que você está vendo são as estruturas que suportam a parte inferior dos convéses. Então parece ser a parte exterior do casco. Expedições anteriores revelaram uma imagem que Parks acha que pode ser das cabines desaparecidas. Ele quer mergulhar até o naufrágio para investigar mais. Parks é um dos principais historiadores do mundo sobre o Titanic. E ele é um tipo de pessoa que pode olhar para um pedaço de destroço e identificar como ele estava no navio e qual a relevância dele. Cada peça, sua posição, sua condição, conta uma história. Parks também quer gravar imagens de alta resolução de algumas características específicas na proa, para adicionar ao modelo da fotogrametria. Mais uma vez, Victor vai pilotar o submarino e Parks vai se juntar a ele. Eu sinto a necessidade de ir lá pessoalmente. Devo isso àqueles que morreram no desastre, para talvez sair um pouco da zona de conforto, correr um certo risco e viver eu mesmo essa experiência. O submarino vai mergulhar até o local do naufrágio, viajar sobre a proa e depois vai atravessar o campo de destroços, procurando pelo misterioso pedaço de metal. Aí vem a água, tá tudo fechado. Você tá pronto? Sim, entendido. A escotilha está segura. Entendido, escotilha segura. Lá vamos nós. Só vou colocar um pouco mais aqui. Se a teoria de Parks estiver correta, será uma descoberta incrível, que vai conectar gerações de uma família. Livre para ir em frente e começar a bombear. Lá vai o nadador. LF. Aqui é o LF, pode falar. Você já pode circular. Entendido, nadador. Se afastou, os propulsores estão prontos e estamos começando a bombear agora. O submersível começa a longa descida. Benjamin Guggenheim nasceu em uma família que fez fortuna na mineração na Filadélfia em 1865. Ele tinha 47 anos quando o Titanic afundou, deixando para trás esposa e 3 filhas jovens. Superfície LF, profundidade 3805, indo para 310. Suporte de vida bom. Naufrágio no sonar. Entendido, LF. Compreendido. 3805 metros indo para 310 graus com suporte de vida bom e naufrágio no sonar. Meus parabéns. O submersível chega ao local do naufrágio. Está turvo. Você pode olhar para baixo e vai ver muito bem. Estou vendo sim. Na verdade, a visibilidade é melhor olhando para baixo. Ali está a sala Marconi, uma das janelas, uma das clarabóias. Vamos ver aqui. Antes de procurar os restos da cabine de Guggenheim, a equipe faz imagens adicionais em outros pontos importantes para análise posterior, incluindo a área ao redor dos aposentos do capitão. Ok, mal dá para ver. Mal dá para ver. Está devastado. Eu vejo uma parte da banheira. A seguir, a equipe volta a atenção para a busca das cabines de Guggenheim. O campo de detritos tem uma área de 24 quilômetros quadrados. Encontrar um pedaço de metal é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro. Essa é a peça maior? Não, não é a peça maior. O que é isso? Acho que não é o Guggenheim também.
Parks está procurando por características estruturais específicas que coincidem com a localização das cabines do navio. Isso é fundamental para confirmar a identificação do objeto misterioso na imagem. Chegando perto de algo à esquerda. 40 metros. Opa, opa, opa. Olha só, olha só, olha só. Ok. Essa pode ser a cabine do Guggenheim. Tá vendo toda essa estrutura? Sim. Pode ser a cabine do Guggenheim. Vou me aproximar um pouco. Por favor, mais à esquerda, por favor. Sim, aqui vamos nós. É isso, é isso. As cabines do Guggenheim estão bem ali. Bem ali. É a cabine dele ali. É a do Guggenheim. Muito bom trabalho, equipe. Superfície LF, profundidade atual 3802. Suporte de vida bom na Guggenheim. Entendido, LF, na Guggenheim. Parabéns. Desligue o fluxo. Ok. Termina a busca pelos restos das cabines de Benjamin Guggenheim. Não acredito que encontrou. As chances disso eram mínimas, mas acabou acontecendo. Nessa vez, a cabine do seu tataravô estava situado em uma área que tinha características identificáveis. Sim, as chances eram mínimas. Olha, o caos é, pra mim, realmente o mais traumatizante. Eu penso que quando você está lá, quando você vê isso tudo, é muito poderoso. Uma coisa que ele mostra é que no fim não importava de que classe você era, todos morreram igualmente. Exato, isso, com certeza. Nos raros casos em que podemos fornecer a identificação de uma peça a um descendente de alguém que morreu, acho que é muito gratificante. Todos gostamos de lembrar daqueles contos de fada, com ele muito bem vestido, quando ele afundou, bebendo um conhaque e descendo heroicamente. Mas o que eu tô vendo aqui, com o metal esmagado e tudo que eu tô vendo, tá me mostrando uma realidade muito diferente. Encontrar as cabines de Guggenheim permite que a equipe adicione mais uma importante parte ao modelo por fotogrametria. Estamos chegando no topo agora. Ok, ali fica uma parte do convés. Dados adicionais ao mergulho mais recente foram adicionados ao modelo e permite que Parks compreenda outras áreas do Titanic e muito mais detalhes. Levamos um tempo para reconhecer isso. Incluindo a cabine do capitão Edward John Smith, que ganhou fama ao afundar com o navio. Quando o Titanic foi encontrado em 1985, o conteúdo do banheiro do capitão Smith se mostrou praticamente intacto, incluindo a banheira. É um detalhe pequeno, mas muito tangível de como vivia quem trabalhava a bordo do navio. Então Parks quer ver a condição atual. Toda essa parte superior desabou. Depois da última vez que vimos, só restou um pequeno pedaço o que parece ser a banheira do capitão. Este colapso foi exatamente a situação que esperávamos encontrar, e eu suponho que este tipo de colapso continue em várias áreas ao redor do naufrágio nos próximos anos. Os aposentos do capitão perderam a batalha contra a corrosão. Em seguida, Parks volta sua atenção para uma outra área do navio, também de grande interesse, a Sala Marconi. Como era o maior e melhor navio de sua época, o Titanic continha tecnologia de última geração.
incluindo o famoso transmissor de rádio Marconi. O conjunto a bordo do Titanic foi um dos primeiros a serem fabricados. Ficava na Sala Marconi, localizada no convés dos botes entre a primeira e a segunda chaminé. O transmissor foi usado para receber avisos sobre icebergs e enviar mensagens de SOS, algo que os navios não eram capazes de fazer até o final do século XIX. Meu maior medo é que minha parte favorita, a sala do telégrafo sem fio Marconi, tenha ruído e não haja esperança de recuperar esse aparelho e restaurá-lo. E não seja mais uma possibilidade. Em uma expedição anterior, Pax viu a sala Marconi e seu conteúdo estava em boas condições. Agora ele quer ver a situação atual em detalhes, já que não conseguiu ver claramente durante o mergulho com Victor. Eu quero entrar aqui, eu quero ver o que é isso, eu quero entrar aqui, eu consigo ver rustículos lá dentro, então indica que há todo um espaço aqui. Parks espera que a fotogrametria permita que ele veja a sala Marconi com mais detalhes. A área em que estou interessado está bem aqui. Essa parte aqui não tem os dados. Sim. Esses buracos aqui estão me preocupando porque parece o começo. Por favor, aproxima mais um pouco. Claro. A fotogrametria em 3D revela uma nova depressão no teto da sala Marconi. Vai continuar caindo e da próxima vez que viermos aqui haverá um novo buraco ao lado daquele. Estamos mesmo em uma corrida contra o tempo. Com cuidado, senhores. Uma investigação sobre a condição do Titanic está revelando uma imagem mista. Algumas das áreas do naufrágio se deterioraram. Eu vejo uma parte da banheira. Mal dá pra ver e está bem estragada. Enquanto outras não mudaram quase nada. No geral, o naufrágio parece estar aguentando até muito bem. Há algumas áreas de preocupação, deterioração avançada, e vamos avaliar essas partes daqui para frente para tentar ter uma melhor previsão sobre quanto tempo o naufrágio ficará conosco. Nós queríamos aproveitar esse momento para lembrar aqueles que se foram na noite em que o Titanic afundou. Conforme a expedição entra em seus momentos finais, a equipe homenageia as vítimas do Titanic. E vamos fazer um minuto de silêncio. Com a cerimônia concluída, a equipe se prepara para o próximo mergulho. É uma boa oportunidade para pensar no lugar em si e começar a planejar o mergulho. Eu queria ir além do mergulho, falar sobre um programa de ciência, sobre as condições permanentes e vou falar... O mergulho vai ajudar a equipe a entender e a prever o futuro do Titanic. Pegaram vários tipos diferentes de metal e submeteram a diferentes tipos de atividade. Alguns deles foram sujeitos à torção, alguns foram sujeitos ao calor da solda e alguns usaram rebites. Então, eles estão tentando replicar todos os diferentes tipos de metal que pode encontrar em um navio e submeter ao tipo de forças que um navio acidentado pode sofrer. A equipe quer colocar a plataforma de dados ao lado do naufrágio. É uma maneira não invasiva, mas científica de registrar declínio. A plataforma é feita de aço, assim como o Titanic. As bactérias vão começar a ocupar a fonte de aço, então podemos recolher depois de alguns anos. É considerado um experimento de longo prazo. E aí podemos analisar para de novo correlacionar com a taxa de deterioração dos destroços. Aqui dá para ver o braço manipulador, é muito poderoso e pode funcionar em todo o caminho até o fundo do oceano. O braço manipulador do submarino será usado para colocar a plataforma de aço no fundo do mar. Fazer isso a 5 quilômetros de profundidade no escuro e com fortes correntes não é fácil. Vai ser um desafio, não temos dúvidas, mas eu aceito o desafio. Boa sorte, pessoal. Obrigado, Victor.
Kelvin vai ser o operador do braço. Obrigado. Nesse mergulho, Patrick vai pilotar o submersível. E aí, pegou? Peguei. Vamos levar isso lá para baixo. O submersível terá o apoio de um aterrissador que irá levar com segurança a plataforma de dados para o fundo do mar. Vocês têm 3 nadadores abaixo. Podem começar a bombear e mergulhar. Entendido. Ligando as bombas agora, ok? Ok. Ok. Ao chegar ao naufrágio, a equipe se prepara para liberar a plataforma. Mas nesta etapa, a mais simples das ações é repleta de dificuldades. Parece bom. A próxima tarefa é deixar a plataforma em lugar seguro, o mais próximo possível do naufrágio, para que os rustículos possam alcançar. Então coloca aqui no chão. Chegou perto o suficiente? Aham. Parece bem perto. Me deixa levar o braço de novo. Belo trabalho. Quando a plataforma for recuperada nos próximos anos em uma nova expedição, os rustículos capturados serão vitais para prever o futuro do Titanic. A missão da equipe está concluída e os primeiros mergulhos tripulados ao Titanic em 15 anos chegaram ao fim. Muito obrigado, Frank, por nos trazer. A expedição levou à criação do modelo de fotogrametria mais preciso do naufrágio já construído. O Titanic, como ninguém viu antes. E agora ele está começando uma nova vida, como um recife artificial. Lar de uma diversificada variedade de criaturas marinhas. Honestamente, há mais vida no Titanic agora do que quando ele estava flutuando na superfície. Mas com o tempo, à medida que o declínio do Titanic continuar, ele ficará irreconhecível. Há muitas opiniões variadas sobre o Titanic. Há algum modo de preservá-lo? Mas eu às vezes penso que as pessoas não pensam no aspecto da reciclagem. Esse é um processo natural. Ele foi construído com minério de ferro e a Terra está pedindo esse minério do Titanic de volta. É um naufrágio que está voltando à natureza. Mas não quer dizer que já terminamos de explorar o Titanic. Essa deterioração abriu novas possibilidades para saber mais sobre o naufrágio. Fomos lá para olhar, documentar e avaliar. Os resultados dessa expedição superaram nossas expectativas.